Legal. E aqui a gente já pode observar que foi traduzida uma realidade de várias câmaras municipais, não é só de lá. É regimento interno desatualizado. Onde você vai é sempre aquela... entra a legislatura, troca e o regimento interno continua na mesma situação. E a gente vai falar um pouco, sim, sobre isso. Essa é a minha exposição. Eu sou Paulo César Pinha, sou advogado, procurador do município de Cruzeiro do Iguaçu. Eu milito na comarca de Dois Vizinhos. Já tive a oportunidade de ser vereador também em Dois Vizinhos, fui presidente da Câmara por 2 mandatos e deixei da política para cuidar dos vereadores. Deixei de ser vereador para cuidar dos vereadores, que para mim é mais tranquilo. Me sinto melhor. E eu acho que isso só vem engrandecer e somar tudo que a gente aprender aqui, só tende a valorizar a nossa profissão, a nossa função, que é o processo legislativo, né? Então é isso que a gente tem o nosso objetivo. Tá. Você é procurador... Procurador do município de Cruzeiro do Iguaçu. Do município, não da Câmara. Da Câmara. Da Câmara, a minha praia, a Câmara. Tá bom. Eu sempre acho que o verdadeiro poder é o poder legislativo. Eu sempre achei que tudo se decide no processo legislativo. Entende? Então eu sempre tive a oportunidade de estar no executivo, mas me sinto muito mais à vontade no legislativo. Já conhece vários locais legislativos, tanto a parte política quanto a parte... tem um pouco de militância, um pouco de cada área. Tá bom, legal. Meu nome é Ricardo, sou Francisco Beltrão. Trabalhei durante 28 anos como escrevente notarial. Sou acadêmico de Direito, ainda não formado em Ciências Contábeis e depois de atuante na escrevente notarial, fui chamado, atuo também como corretor de imóveis e fui chamado para ser assessor parlamentar da Câmara Municipal de Francisco Beltrão. Então, o objetivo é ficar cada vez mais adaptado às problematizações dos processos legislativos. Ok. Carmen, da Câmara de Vermonte, próximo a Guarapuava, uma cidadezinha. Sei lá, mas legal. Eu caí de paraquedas aqui, porque eu estava vindo no curso da Lei Geral de Proteção de Dados. A minha área lá eu sou agente administrativo, sou a única concursada na parte administrativa, sabe? Aí é aquele pau pra toda obra, todo mundo chama pra tudo. Daí eu trabalho lá há 10 anos já, fui assessora legislativa na época, fiz bastante esses processos, né? Aí eu ia para aquele curso, cancelaram e quer vir mesmo? Eu vou. Legal, bem. Porque assim, é que nem ela comentou, entra a legislatura, é assim, sempre foi feito assim. Isso. Sempre foi, mas sempre foi feito assim. Às vezes eu questiono lá, pessoal, porque decreto, né? Decreto legislativo é só aquele que vai dar plenário para votar. Aí eles falam assim, não, mas sempre foi feito assim. Então, e às vezes e é preciso mudar, né? É preciso mudar. Nós temos, existem e a gente vai falar sobre isso no curso. Existe um senso comum que se repete em várias câmaras, né? E aí, até para falar um pouco disso, eu vou dar o start nesse questionamento, né? O porquê que em alguns lugares ou em vários lugares existem, não sei se eu poderia dizer ideologias, mas existem conhecimento que às vezes destoa do que o Supremo Tribunal Federal está falando, destoa do que a jurisprudência fala, destoa do que a Constituição Federal fala. Muitas leis orgânicas contrárias ao texto constitucional. O porquê que isso acontece? E aí, a gente vai chegar lá. Mas uma das respostas que justifica isso é o sistema de checks and balances. Eu sou professor universitário do curso de Direito na Univille,
E eu trabalho esse conceito lá na matéria de Direito Constitucional e Organização de Poderes. Alguém sabe o que é esse checks and balance? Alguém lembra? Já ouviu falar? O checks and balance se chama, vem de sistemas de freios e contrapesos. Por que eu trago esse conceito? Que ele é bastante difundido, porque a gente precisa ingressar nesse curso com uma base, com uma sustentação, entendendo o porquê que existe veto nos projetos de lei, o porquê que tem deliberação com quórums diferenciados nos projetos de leis, o porquê que é possível a Câmara derrubar um veto do chefe do Poder Executivo. Por quê? Porque o nosso sistema constitucional ele é feito através de uma teoria, né? Teoria da tripartição de poderes. Então nós temos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e o checks and balance é um poder controlando o outro. Então vejam só, quando o chefe do Poder Executivo veta, ele veta para quê? Para ter um controle. Controle que a gente chama controle prévio de constitucionalidade. Ele vai vetar aquele projeto de lei para que o poder não fique todo só sobre a Câmara Municipal. Iniciar e finalizar um projeto de lei que impacta aquela determinada comunidade, aquela determinada cidade. Ao mesmo tempo, por que é possível, então, a derrubada do veto? Justamente para que não fique a possibilidade e o poder todo na mão só do chefe do Poder Executivo, senão ele vetaria todas as matérias e os parlamentares não iriam poder legislar. E esse sistema e essas regras que a gente vai ver aqui ao longo da nossa aula, elas são regras, então, que possibilitam e tendem a buscar uma harmonia entre esses poderes, esses 3 poderes, e que o sistema funcione. E ela visa, e ela é contra o autoritarismo. Então, a ideia central do checks and balance, ou chamado também de freios e contrapesos, é que um poder ele controla o outro para que um não se torne absoluto. E na medida que a gente for vendo as regras, eu vou falando para vocês, olha, lembra lá daquele princípio do checks and balance que a gente falou? Esse é um princípio estrutural. A gente vai falar hoje sobre ação direta de inconstitucionalidade. Quando a gente fala de ação direta de inconstitucionalidade, é quando uma norma ela pode ser questionada pelo judiciário. Quando o judiciário está questionando essa norma, o que ele está fazendo? Ele está controlando o poder executivo ou o poder legislativo para que eles não tenham poder absoluto de criar qualquer lei que viole a Constituição Federal. Então esse sistema ele vai se replicando em várias disposições constitucionais e vai organizando então a nossa ou a realidade de vocês. E aí eu trago uma questão aqui para vocês. Vamos ver se vocês conseguem avançar, porque esse é o segundo. Eu vou falar de 2 princípios hoje, antes de a gente entrar na parte técnica e objetiva da nossa matéria, que dão sustentação para o que a gente vai falar. De acordo com o princípio da simetria, escolha a alternativa correta. Eu vou dar alguns segundos para vocês fazerem uma leitura. Vamos ver se alguém arrisca aí qual é a alternativa correta, de acordo com o princípio da simetria. D, ótimo, todos acertaram. O princípio da simetria, então, qual que é o objetivo do princípio da simetria, ou o que é o princípio da simetria? É que aquelas normas que estão ali na lei orgânica do município, elas precisam estar, e no regimento interno, elas precisam estar condizentes com aquilo que está na Constituição Federal. Existe uma observação que a gente vai verificar lá na ação direta de inconstitucionalidade,
que, na verdade, quando você vai questionar uma lei orgânica do município, o Poder Judiciário, né, vai julgar uma questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei orgânica municipal, a análise vai ser frente à Constituição do Estado. Essa é a lógica que tem que ter. Mas, no processo legislativo, essas regras, o Supremo Tribunal Federal tem entendido em vários julgados que elas são de reprodução obrigatória. Ou seja, o que está lá na Constituição Federal deve estar na lei orgânica de forma simétrica. E aí nós observamos, e vamos falando de casos práticos, inúmeras situações em que as leis orgânicas elas não estão de acordo com o processo legislativo constitucional. Então, para que seja possível compreender um processo legislativo adequado, nós temos que olhar para a Constituição Federal. Se eu pegar aqui com vocês a lei orgânica de cada um dos municípios, ou vamos imaginar que vocês compreendam muito bem a lei orgânica do município de vocês. Já aconteceu num In-Company que eu ministrei, eu falei para os vereadores, eu falei assim, olha, se vocês estão seguindo ao pé da letra a lei orgânica de vocês estão cometendo várias falhas. Por quê? Porque a lei orgânica não está adequada frente ao texto constitucional. E um outro grande problema, e aqui já falando em problemas práticos, são as alterações constitucionais que não são... altera a Constituição, mas a lei orgânica não altera. E às vezes, e acontece, vou trazer exemplo para vocês aqui, do município estar fiel na lei orgânica, o corpo técnico está fiel na lei orgânica. Quando chega um conflito normativo, que a gente fala antinomia normativa, a lei orgânica diz uma coisa, a Constituição diz outra, todo mundo se reúne e fala, tá, e o que a gente faz agora? Não sabe o que faz. Acontece. E aí é preciso repensar algumas coisas. Tá? Então vamos lá, de um ponto de vista prático. Quando houver conflitos entre a Constituição Federal e a lei orgânica, o que a gente aplica? Constituição Federal. Embora que as leis que tramitaram tenham presunção de constitucionalidade, quando o conflito é claro, as duas normas estão vigentes. A Constituição, que é uma norma de hierarquia superior, e a lei orgânica. Vai olhar os dois, bom, vamos aplicar a Constituição Federal. Então, o princípio da simetria, a resposta correta é as regras do processo legislativo federal se aplicam no processo legislativo estadual ou municipal. E aí nós vamos ingressar aqui num tema, nós vamos falar em dois momentos nessa aula sobre a questão de iniciativa. O que é iniciativa? A iniciativa privativa é aquela atribuída a uma só pessoa ou órgão. Mas então o que é iniciativa? Afinal, iniciativa, o poder de iniciar matérias. O poder de iniciar matérias, o poder de iniciativa, é aquele que a Constituição Federal traz, e a lei orgânica de vocês também vai apresentar, dizendo que a Câmara de Vereadores pode iniciar leis ordinárias, leis complementares. A Câmara de Deputados, em âmbito federal, a Câmara de Deputados, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Deputados, o Senado, ou em âmbito estadual, a Assembleia Legislativa, ou em âmbito estadual, a Assembleia, ou em âmbito municipal, a Câmara, poderão iniciar leis complementares ou leis ordinárias. Essa é uma iniciativa geral. E o presidente da República também, e o governador do estado também, e o prefeito também. Então, já percebam que já existe uma simetria da legitimidade quanto à iniciativa dos projetos de leis. Mas tem um porém. Lá na Constituição Federal, ou em âmbito federal, nós temos três
dimensões de poder. Nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário. Em âmbito federal, o judiciário terá matérias que só ele pode ingressar. Ok? Executivo, só ele pode ingressar. E legislativo, algumas matérias que só o legislativo fará também. Nós vamos falar sobre elas. Quando a gente vem para o âmbito municipal, nós temos um sistema unicameral, que é diferente do federal, que a gente chama bicameral. Por que bicameral? Porque tem duas câmaras, né? Então, a gente veio para o âmbito municipal, que é o nosso foco aqui, nós temos o quê? Temos a Câmara de Vereadores e temos o Executivo. Né? O Poder Executivo e o Poder Legislativo. O Judiciário, então, quando a gente fala de processo legislativo municipal, a gente pode tirar do foco. Algumas matérias dessas, só aquele que a Constituição, legitimado que a Constituição trouxe, é que poderá ingressar. Então a Constituição, lá no artigo 61, parágrafo 1º, ela foi muito clara, dizendo o rol de matérias que só o presidente da República poderá fazer. E aí vocês vão perguntar assim, tá, professor, mas por que tu não fala já direto do prefeito, que é o que interessa para nós? Porque é de reprodução obrigatória, então a lógica é a mesma, e também porque muitas leis orgânicas possuem dispositivos contrários ao 61, parágrafo 1º, incidindo então ocasionando então uma inconstitucionalidade. Então é melhor entender o parâmetro constitucional, nós analisarmos o parâmetro constitucional, já aplicando ele para o âmbito da lei orgânica de vocês. E depois, em termos práticos, vocês vão pegar a lei orgânica, vão verificar, ó, ok, é isso. Se tiver algo a mais, é inconstitucional. Vamos lá? Vejam só. Uma questãozinha aqui para vocês. No âmbito municipal, então, quais os poderes que possuem legitimidade para iniciar proposições legislativas? Os dois. Quais são os dois? Legislativo e executivo. Né? Prefeito e Câmara Municipal. Executivo, né, via prefeito. E aqui eu coloquei mesa diretora, comissões permanentes e vereadores, porque em algumas matérias a iniciativa será da mesa diretora. Alterar os cargos, né, criar ali algumas gratificações, vai ser lá da mesa diretora. As comissões permanentes também poderão dar início a projetos. E os vereadores podem, ou individualmente, ou em conjunto, a depender da matéria. Né? Então nós temos aí, na Câmara, uma diversidade de possibilidades de iniciativa, e com o prefeito, né, no Executivo apenas, o prefeito possui essa legitimidade. É só ele assinando lá o projeto, é que esse projeto irá tramitar. Então, lá no artigo 61 da Constituição, vejam só que interessante. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara de Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Então, agora eu quero que vocês me ajudem a fazer uma leitura simétrica. Vamos lá? A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão em âmbito municipal, da Câmara de Vereadores, ao prefeito, aqui cortaria, né? E aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica municipal. Essa leitura que a gente precisa começar a ter da Constituição.
Estando assim, é isso que deve estar nas leis orgânicas. Olha só. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que... Vejam que, só retornando aqui, vejam que o exercício que a gente fez foi fazer a leitura retirando o que não se aplica. O que se aplica, eu tenho que reproduzir obrigatoriamente. Aqui o exercício vai ser o mesmo. Então vamos lá. São de iniciativa privativa do presidente da República leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, dispõem sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, serviços públicos da União, organização do Ministério Público, criação de ministérios, militares e forças armadas. Então, esse aqui é um dos artigos mais importantes para aqueles que atuam no processo legislativo municipal, a compreensão desse artigo. E agora, junto com vocês, nós vamos fazer uma leitura de como o que deve se aplicar e como ele deve ser lido lá na lei orgânica. Tá? Depois até a gente pode abrir a lei orgânica aqui de algum dos municípios e vocês, para a gente ver se está correto, conforme a Constituição, para ver isso na prática. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que se aplicam ou não se aplicam? Força Armada não tem, né? Fixe e modifique efetivos de Forças Armadas, não. Ok, então esse aqui vamos riscar. Dispõe sobre criação de cargos e empregos públicos da administração direta e autárquica com aumento de sua remuneração. Se aplica? Beleza. A organização administrativa, judiciária, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Aí vai uma atenção. Por que não se aplica? Tem um julgado do Supremo. Porque aqui fala territórios. Aí o Supremo, o que o Supremo entendeu? Como fala de territórios, não se aplica. Portanto, cabe inclusive à Câmara de Vereadores iniciar a matéria tributária, de conteúdo tributário. Exemplo, projeto de isenção, que dá isenção. Pode a Câmara? Pode. Eu vou trazer o julgado para vocês. Vou trazer o julgado. Tá? Tem, inclusive, ação já julgada pelo Supremo, no sentido de... Eu trouxe um histórico para vocês, que é o anexo da aula de hoje. Com compilado com... Eu teria que ver ali, deve ter uns 20 ou mais julgados do Supremo Tribunal Federal em questões de iniciativa parlamentar, que são os cases. É um material complementar. Lá vai ter esse julgado. Então, a gente pode abrir hoje. Que ele é claro no sentido de que cabe aos parlamentares a iniciativa de matérias tributárias. Por quê? Porque não o B não se encaixa, o Supremo Tribunal Federal disse que não se encaixa dentro do rol de competência privativa aplicável ao Poder Legislativo e às câmaras municipais. Ok? Mas isso a gente vai ver pela jurisprudência. E servidores públicos da União em territórios e provimento de cargos, estabilidades e aposentadoria. Se aplica? Vamos fazer uma leitura? Servidores públicos do município, seu regime jurídico, provimento de cargos e estabilidade. Organização do Ministério Público não. Criação e extinção de secretarias e órgãos da administração pública, militares e forças armadas não. Aí vocês perguntam assim, eu vou fazer uma pausa aqui, vocês perguntam assim, tá, e o que mais? Que é de iniciativa privativa, reservado ou privativo? Só.
Mas não tem mais nada? Não. Ah, mas a lei orgânica prevê algo diferente. Está inconstitucional. Porque algo que vocês têm que ter, e por isso que eu falei lá atrás, né, que quando eu comecei, você deve ter pensado, poxa, esse professor já começou falando de princípio, e falou que ia falar de coisa prática e está falando de princípio. É que o sistema de checks and balance, que é aquele que a gente falou, esse sistema de freios e contrapesos que está na Constituição, ele não pode ser modificado pelos estados e nem pelos municípios. Porque ele que gera essa sistemática de harmonia. Ele pode ser modificado em âmbito federal. Poderia, por exemplo, uma emenda constitucional alterar isso aqui, esse sistema. Pode? Pode. Não pode abolir a separação de poderes, mas pode alterar o sistema de freios e contrapesos, como foi a emenda constitucional 45. Aqui, então, é o norte para atuação local, para identificar o que pode ingressar ou não. O que não está aqui? A Câmara pode legislar no que está aqui? Pode iniciar o que está aqui? Pode iniciar, gente? Não, por quê? Porque é privativo de quem? E o que não está aqui? Pode. Pode. O que não está aqui pode tudo? Pode tudo segundo o Supremo. Porque você não pode... A ideia do Supremo, e eu vou trazer os julgados para vocês, a gente não pode criar uma interpretação ampliativa para esse rol. O Supremo falou, esse rol é aquilo, é taxativo, é aquele rol ali. O que não está ali podem os parlamentares iniciarem. Interessante, não é? Porque quando tem esse olhar, você percebe que os parlamentares podem iniciar muita coisa. E eu trago uma pesquisa que foi publicada numa revista de direito. Eu vou deixar chegar o momento, mas eu estou assim até para contar para vocês o que foi descoberto, que é uma coisa que vocês vão descobrir na Câmara de vocês ou em qualquer Câmara que vocês verifiquem. Existem muito mais projetos saindo do Executivo, iniciativa muito maior do Executivo do que do Legislativo. Mas isso pode significar o quê? Um pouco de inércia em relação ao Legislativo quanto ao seu poder. E aí eu vou jogar agora uma questão polêmica para vocês aqui. Polêmica. Tá? Aumentar a despesa. Podem os vereadores iniciarem projetos de leis que gerem aumento de despesa? Olha só, gente, olha só. E a gente vai bagunçando um pouco, né? Veja só. Aqui no rol de competência de iniciativa privativa, diz que não? Então pode. E o nosso case de hoje é sobre isso. No final da aula. É uma lei do Rio de Janeiro. A lei torna obrigatório o Poder Executivo fazer instalação de câmeras nas escolas. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu? E a discussão era sobre gerar despesa. Esse julgado 2019, 2016 ou 2019. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu e já vinha entendendo em outros julgados? Ele entendeu o seguinte, não está nesse rol, ok, pode. Pode gerar obrigação, despesa, pode criar despesa? Sim. Qual o requisito? Desde que tenha previsão orçamentária. Então ele pode criar um projeto de lei e nós temos que pensar que praticamente a maior parte ou a grande parte dos projetos acabam gerando um tipo de despesa. Por exemplo, se faz um projeto de lei de nomeação de rua. Vai ter que colocar uma placa lá. Então gera uma despesa. Só que essa despesa que está gerando do Poder Executivo já tem uma previsão para que ele faça aquele tipo de ação. E é esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal e o case que a gente vai analisar hoje vai estar disponível julgado para vocês.
Mas tem outros também. É isso dentro daquele material complementar que eu trago para vocês com vários cases, isso é bastante reforçado. Isso que a gente está vendo aqui. Tá? Não é nada da minha cabeça. É tudo aquilo que a gente pensa via Supremo Tribunal Federal e via jurisprudência. Ok? E aí nós temos a iniciativa popular também. Né? Então, a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade, de bairros, através de manifestação, de pelo menos 5% do eleitorado. Então, é possível a iniciativa popular. E aí eu faço um questionamento para vocês aqui, já pensando de novo na prática, que é o que importa para nós. No modelo constitucional, funciona na prática? E vamos pensar algumas razões. A resposta é realmente essa. A iniciativa possui várias limitações. Tá, mas quais são essas limitações? Tem um doutrinador chamado Trindade, que ele escreveu o livro de Processo Legislativo Constitucional. E lá no livro dele ele cita vários exemplos de projetos que tiveram esse ideal de iniciativa popular, mas na hora da efetiva tramitação dele em âmbito federal não existia mecanismos, e não existem ainda, penso eu, mecanismos que são capazes de conferir a assinatura de todos aqueles que fizeram o ingresso. Então você assina, cada um assina uma folha, como é que você vai conferir se aquelas assinaturas são legítimas? São daquelas pessoas? Né? Quando você fala ainda num volume muito grande de assinaturas, não existe como conferir. Então, alguns iniciaram a tramitação, mas acabaram se convertendo em projeto de lei de iniciativa parlamentar, ou seja, alguns parlamentares, para manter a regularidade da tramitação, eles abarcaram o projeto. Não, isso é um projeto bom, nós estamos juntos. Então, hoje, a iniciativa popular, veja, primeiro, ela não pode abarcar matérias de competência privativa. Então, vocês já viram aquele tipo de discussão assim, vamos fazer um projeto de iniciativa popular para reduzir o subsídio dos parlamentares? De quem que é a iniciativa para fixação de subsídio? É reservada para quem? Para o legislativo, é ele que fixa, via parlamentares. Então, se tem uma reserva, a iniciativa popular não pode abarcar, porque é reservado para os parlamentares, esse tipo de matéria. Outras matérias, os parlamentares, com certeza, se tivesse um movimento grande da população, teriam uma tendência em abraçar essas matérias legislativas. Talvez não daquelas que fossem contrário, talvez algum interesse do próprio legislativo. No entanto, o que vocês acham? Que, feito o projeto de iniciativa popular, conferidas as assinaturas, que é o grande dificultador, mas vamos imaginar que fosse feito com regularidade esses passos. Dependeria ou não de passar no plenário? O que vocês acham? Sim, depende de passar no plenário. Então também não é uma imposição. Quem vai decidir no final são os próprios parlamentares. Então a iniciativa popular, ela tem um ideal bonito, mas de um ponto de vista prático, não funciona. Não passou. Né? E ainda teria que fazer uma análise quanto a possibilidade do projeto de lei se não encaixa dentro de uma reserva de iniciativa. Tá? Então, por exemplo, imagina uma iniciativa popular que vise fazer isso no âmbito do Poder Executivo, ou criando cargos. Poder Executivo pode ou não pode? Criando mais médicos. O município está sem médico, vamos reunir 5% da assinatura para aumentar o número de médicos. Pode ou não pode? Por quê? Privativo do prefeito.
Então, algumas coisas e alguns conceitos que é aquilo que a gente falou, muito vem se desenvolvendo em termos, um conhecimento de senso comum da rotina do trabalho das câmaras em geral, que às vezes está um pouco fora daquilo que a Constituição Federal apresenta que deve ser, e os julgados do Supremo. As matérias sujeitas à iniciativa reservada devem ser interpretadas restritivamente e, portanto, na ausência de previsão constitucional específica, a qualquer um dos colegitimados é facultada a deflagração do processo legislativo. Dessa forma, veda-se ao parlamentar o quê? O que é vedado ao parlamentar iniciar? Apenas propostas visando o redesenho dos órgãos administrativos ou criação de novas atribuições ou novos órgãos. Esse aqui é um artigo científico que fala sobre a inconstitucionalidade do projeto de iniciativa parlamentar que geram despesas ao poder público, um estudo sobre o atual entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, Revista Legislativo Paranaense. Se vocês conseguem achar com facilidade na internet, ele faz uma análise sobre a questão dos gastos e aquilo que pode iniciar ou não. E no final ele conclui exatamente isso, né, que os parlamentares eles podem iniciar qualquer matéria desde que não vise alterar a estrutura do Poder Executivo, redesenhar as secretarias, criar cargos, criar gratificações, então não pode. Vocês vão ver nos julgados, que é o material complementar de vocês, do Supremo, muitas ADIs questionando leis estaduais que saem da Assembleia Legislativa criando um tipo de gratificação para os servidores do Estado, né? E se lá no município, isso já é um conhecimento mais comum de todos, é um conhecimento comum de todos, né? Que o Poder Legislativo, ou a Câmara Municipal, ela não pode ingressar com matérias que gerem despesas nas atribuições ou no redesenho de cargos. É diferente. E às vezes, em razão disso, se cria a ideia que não pode, em matéria nenhuma, gerar despesa. Mas não, você não pode gerar, obviamente, não pelo fato de ser despesa, mas pelo fato de estar mexendo na estrutura do Poder Executivo e ferindo essa independência que tem o Executivo e o Legislativo. Ok? E aqui, esse estudo que eu já estava ansioso para passar para vocês. Estudo realizado na Câmara Municipal de Vitória, em 3 legislaturas, eles fizeram uma análise, constatou que o Poder Executivo lidera a autoria de leis aprovadas. Ponto. Também constatando que ao longo dos últimos 10 anos foi reduzido o número de propostas parlamentares aprovadas nas áreas de educação e saúde. A gente vai falar de emendas impositivas também, que já é um ponto importante, já tem pesquisa. Sendo que na área social, onde são alocados recursos para ações de socorro às populações mais carentes, também não parece como alvo de interesse parlamentar. Então, uma pesquisa que analisou 10 anos, os projetos, percebeu o quê? Que a Câmara não está iniciando muito projeto, não. E aí, assim, já trabalhei tanto no Executivo quanto no Legislativo. Geralmente no Executivo, às vezes é lotado na Procuradoria, alguém que faz a parte legislativa, às vezes é algum técnico, que não fica na Procuradoria. Vai depender do município. Mas geralmente é uma pessoa. Às vezes uma secretaria manda uma minuta, mas quem vai organizar aquilo é uma pessoa. E aí você vai para o âmbito do legislativo, você tem um corpo legislativo maior. Então, teoricamente, nós deveríamos ter, ou deveria-se ter, mais atuação legislativa em termos de iniciativa do que no executivo.
embora que o executivo, obviamente, é ele que vai fazer a parte de estrutura dos cargos, né? Somente ele vai poder fazer essas modificações de estruturas, secretarias. Mas a possibilidade de atuação do legislativo é grande. Ao longo do tempo, historicamente falando, o legislativo, ele em alguns lugares ainda permanece, mas o legislativo, existem municípios ainda, prefeituras, que o legislativo está no mesmo prédio. Então, sem muita independência, o legislativo carece, e aí, aqui eu vou fazer um comentário sobre a minha pesquisa, que foi no mestrado e agora eu continuo ela no doutorado sobre outra perspectiva, que é sobre Câmara Municipal. O que eu identifiquei na minha pesquisa do mestrado? Que no âmbito dos municípios da ANFRE, Santa Catarina, Itajaí, que envolve Itajaí, Balneário Piçarras, que é onde eu atuo, e outros lugares ali daquela associação dos municípios, não foi identificado, na época que eu analisei, nenhuma norma que regulamentasse, por exemplo, a fiscalização do poder legislativo em relação ao poder executivo, que é uma atividade de controle, correto? Enquanto que a parte legislativa, você tem bastante, o regimento interno tem as comissões permanentes e tal. Então, a única regulamentação que foi identificada na pesquisa foi da CPI. Só que a CPI, vocês sabem que é eventual, e ela tem alguns requisitos constitucionais. Então, nota-se o quê? Um enfraquecimento histórico do poder legislativo em relação às questões de fiscalização e também em relação às questões legislativas. E aí se cria uma ideologia dentro das câmaras em geral, isso aí, Brasil afora, de que vereador não pode legislar em nada, não pode fazer nada, quem faz é só o prefeito. E aí se cria isso se espalhou de um modo, e aí os parlamentares acabam não aproveitando todo o poder legislativo que possuem em relação à iniciativa parlamentar. Desde alterar legislações que às vezes estão ultrapassadas, revogar outras legislações, né, alguns chamam de revogar, pegar várias leis, identificar. Então eles possuem toda essa força e isso precisa resgatar. E quando você resgata a força do poder legislativo, você cria um sistema de freios e contrapesos adequado. E o sistema de freios e contrapesos, no mecanismo de tripartição de poderes, lá no teórico Montesquieu, na ideia de tripartição de poderes, o que ele viabiliza? A democracia. Então você tem cidades melhores desenvolvidas quando tu tem um legislativo atuante. Parece um pouco poético, né, falar isso, mas é uma realidade inclusive científica, e que se observa em outros lugares do mundo. Então é preciso fortalecer, repensar, mostrar o poder de cada um dos parlamentares, para que eles consigam, fortalecendo o poder legislativo, melhorar a democracia. Interessante o estudo, né? Interessante o estudo. 2021. Etapas da elaboração legislativa. No final das etapas, são poucas que eu trouxe aqui para vocês, eu fiz um pequeno checklist que vai ajudar a identificar de forma geral se um projeto de lei está atendendo a constitucionalidade, requisitos de constitucionalidade. Então, qual que é a primeira parte, né? Qual que é a primeira etapa? Verificar se é competência do município legislar. Lá no artigo 30 da Constituição, nós temos o inciso 1º, 2º e vários depois.
O que precisa, como a gente está falando em competência legislativa, o que interessa para nós é esses dois. Tem uma palavrinha, assunto de interesse local. Bah, mas o que é interesse local? Como é amplo isso? E suplementação da legislação federal e estadual no que couber. Vejam que, quando a gente fala em interesse local, e aqui eu trago para vocês uma forma de analisar a competência. Como é que vocês vão identificar se aquela matéria realmente é competência do município legislar? Indo lá na Constituição e verificando o que é competência da União. Então, por exemplo, legislar sobre telefonia é da União, não vai caber o município. Então você verifica quais são as competências privativas da União, não está nesse rol, então ok, pode legislar. Eu não vejo tanta dificuldade, do ponto de vista prático, para aqueles que atuam, identificar o que poderia ser legislado em âmbito municipal. Porque, por exemplo, embora que já vi projeto de lei colocando crime, matéria criminal, quem que vai legislar? A União. Direito penal, a União. Não cabe a um parlamentar fazer isso. E como é que vocês vão identificar isso? Indo lá na competência privativa da União. Pega a Constituição, vamos na competência privativa. O que não é privativo da União? Tem interesse local. Ok. Ok, poderia. E a suplementação. Então, por exemplo, pode ser suplementado uma lei de licitações? Pode. No que couber. Desde que não contrarie aquela norma federal. O que não pode, e que eu vejo que é muito comum acontecer, o que não é adequado, segundo um ponto de vista de técnica legislativa, e esse é um pensamento do doutrinador Trindade, é você repetir, simplesmente copiar uma lei federal nos mesmos termos e colocar em âmbito municipal. Porque não faz sentido. Se ela já abrange o município. Então não faz sentido você pegar a Lei Geral de Licitações, fazer a Lei Geral de Licitações do município. Já existe uma lei federal. Então essa ideia de copiar legislações federais ou estaduais e jogar no município tem que tomar muito cuidado. Porque se aquela legislação estadual ou federal, ela já prevê aquele direito que abarca o município, não existe o porquê repetir. Tá? Depois de verificada a competência, é necessário verificar a iniciativa daquela propositura. E aí, onde é que está a iniciativa? Voltamos aqui no artigo 61, parágrafo 1º. Vamos verificar se aquela iniciativa não é privativa de alguém que não aquele determinado legitimado. Feita a verificação, então primeiro eu verifico a competência. Segundo lugar, eu verifico se é iniciativa privativa ou concorrente. Se for concorrente, o que é concorrente, gente? Em termos constitucional, não é aquela ideia de concorrente que um está concorrendo com o outro. Nesse sentido simples da palavra. Mas é no sentido que ambos podem. Então, ambos podem iniciar aquela matéria. Tá? A gente fala concorrente. Então, vamos verificar a iniciativa e depois verificar a parte de redação legislativa. Geralmente os pareceres jurídicos eles abordam esses aspectos. Vai lá na competência, vai lá na iniciativa e vai lá na redação. Tá? A lei será estruturada em 3 partes. A parte preliminar, compreendendo epígrafe, emenda, preâmbulo, enunciado, objeto. Parte normativa e a parte final. Disposições pertinentes e as medidas necessárias para a implementação da norma e conteúdo. As disposições transitórias, se for o caso.
E aqui um cuidado especial na cláusula de vigência e cláusula de revogação, que eu também vou trazer alguns apontamentos para vocês referente à questão de vigência e revogação. Bom, hoje existem, e aí eu acho que é uma tendência que vai acontecer. Vocês conhecem, já ouviram falar no chat GPT? Alguém utiliza? Não? Utiliza? Utiliza? Não. Então, é possível, né, vocês pesquisarem na internet, e é uma inteligência artificial que hoje auxilia com respostas, com ideias, é bem interessante. Chat GPT. Chat GPT. Isso. GPT. O que GPT? Fala um pouco da tua experiência para nós na utilização, ou como que tu já utilizou. Ok. Hoje, se vocês, por exemplo, ele tem inúmeras funcionalidades. Eu não testei, mas eu imagino que já testei ele para outras coisas, mas não testei porque eu vou falar para vocês agora, mas imagino que se vocês testarem, ele vai fazer. Vocês pegarem o projeto de lei, jogarem e digitar o seguinte: arrume conforme a Lei Complementar 95 ou a melhor técnica legislativa. Ele vai organizar e vai entregar pronto para vocês. Corrige questões textuais, erro de gramática, por exemplo, ele faz. Ele vai fazer... eu quero pesquisar um tema aleatório. Né? Saber se essa matéria realmente é possível parlamentar legislar. Ele vai fazer uma busca e vai te dar uma resposta. É uma ferramenta muito interessante de usar. E com certeza ela vai servir muito para o âmbito legislativo. Agora, claro, ela não pode ser usada sozinha. Tem que saber criticar. Né? Então, já existem alguns questionamentos se essa inteligência artificial ela deixaria o ser humano menos inteligente. E aí, ou um contraponto a isso é que não, porque ela faria um trabalho burocrático, técnico. Técnico não, mas um trabalho de dados, né? Levantamento de dados e tal. E aí caberia o indivíduo, né, fazer essa análise crítica. Mas é muito interessante, é importante que seria interessante que vocês conhecessem. Tá? Ali vocês vão encontrar muitas respostas. E um auxílio para questões de correção, por exemplo, de redação e análise. Em termos práticos, aqui, para aqueles que atuam na parte legislativa, dá para pegar um modelo de legislação federal, vai lá na Lei de Licitações, pega aquela forma que é estruturado, artigo, ponto, a forma que é escrito, e aí dá para seguir como uma estrutura textual e manter essa lógica de estrutura no âmbito municipal, tá? De acordo com a realidade de vocês. Então já tem lá, e geralmente as leis federais elas observam melhor a Lei Complementar 95. Tá? Vocês podem usar como base. E aqui então eu separei para vocês alguns pontos cruciais para a verificação de projetos de leis. Então o projeto de lei foi proposto por quem tem iniciativa, conforme Constituição, combinado com a Lei Orgânica Municipal? Sim ou não? A matéria do projeto de lei é de competência do município? Artigo 30 da Constituição, sim ou não? O projeto de lei possui conteúdo que viola a matéria constitucional? O
projeto de lei tramitou sem vícios formais. O que são os vícios formais? Exatamente, são vícios do procedimento, do processo. Observou o quórum que deveria ter observado? As discussões e votações, era uma única discussão e votação ou deveria ser 2 discussões e 1 votação? Ou deveriam ser 2 discussões e 2 votações, como emenda à lei orgânica? O projeto observa o previsto no artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aquele documento que vai lá da contabilidade, demonstrando que o impacto, demonstrando impacto financeiro orçamentário. Ok? Então aqui é um panorama geral de pontos importantes para serem verificados. Além disso, óbvio, verificar se o projeto, e aqui então nós temos um conteúdo que viola matéria constitucional, e agora eu vou fazer um exercício com vocês para nós refletirmos. Eu vou falar sobre um projeto, vou criar agora um ideal de projeto, e vocês vão me ajudar a preencher esse sim ou não. Tá? A Câmara Municipal de Lisboa, vamos imaginar a Câmara Municipal de Lisboa, ela, através da mesa diretora, propôs um projeto de lei na pandemia, criando uma gratificação por trabalho extraordinário para o pessoal da saúde. Por quê? Porque ela observou, os vereadores observaram que na pandemia o pessoal da saúde, muitos não queriam mais ir trabalhar pela situação caótica. E aqueles que estavam indo, eles gostariam de poder um incentivo, né? uma gratificação para esses profissionais. Vamos responder com base nesse caso. Vamos imaginar que esse caso, o projeto de lei foi escrito de forma adequada, tá? De forma correta. O projeto de lei foi proposto por quem tem a iniciativa? Ó, vou voltar aqui. Está lá no 61, correto? Está no 61. Está no 61. Criação de cargos, funções, empregos públicos, Tá. E é um aumento de sua remuneração. Ok. Está aumentando a remuneração. Gratificação aumenta a remuneração. Então, ela é privativa. o projeto de lei foi proposto por quem tem iniciativa? Não. Então já acabou. Já iniciou com um problema grave. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que isso parou num julgado supremo. Vamos imaginar que os vereadores vão lá no prefeito, batem na porta. Prefeito, é o seguinte, a gente fez lá aquele projeto, tu se importa, tu vai vetar ou não? Tu concorda com nós? Fala, não, pô, isso aí eu queria fazer, que bom que vocês já fizeram. Só manda que eu vou sancionar. Isso resolve o problema do vício? Não resolve o problema do vício. Ele pode ser questionado a qualquer momento. E tem prescrição? Prescrição tem algum momento que não pode mais ser questionado? Tá, mas imagine então, gente que passou 20 anos. Pode questionar? Pode, porque não tem prescrição. Tem plano diretor que é questionado depois de 10 anos por vício. Na tramitação legislativa. No legislativo poderia.
Pode. Só ele pode. Ó, a lógica que vocês têm que ter é a lógica que a gente tem que ter é assim, ó, o sistema de freios, aliás, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Quando a gente fala que ele é independente, quer dizer que ele tem que ter uma própria administração. Então, tudo aquilo que é administração da Câmara, ela resolve sozinha. Precisa lei, resolução. É que daí eu já estou adiantando coisa do futuro, mas vamos lá. E se criar uma gratificação? Só resolução? A Constituição fala que daí tem que ser por lei. Mas não é assim. Não foi assim a história toda da Constituição. Eu vou mostrar para vocês a mudança. Então lá antigamente, voltando no tempo, as câmaras elas faziam tudo por resolução, inclusive fixavam os próprios salários. Era uma resolução. Hoje, o que pode ser feito? A Câmara fazer uma regulamentação, que seria o ideal, mas poucas fazem. Regulamentar todas as atribuições dos cargos via resolução, estrutura, fixar os vencimentos por lei. Mas como na prática fica mais fácil juntar, aí é feito tudo por lei. Mas tudo que envolve remuneração do servidor tem que ser por lei. Não pode ser resolução. Mas o que não envolve pode ser resolução. Ok? Mas e a fixação dos vencimentos? Tem que ser por lei. Agora o Tribunal de Contas está exigindo isso por lei. Sim, tem que ser por lei. Já a Constituição já exige há mais tempo. Tá? Avançando então, tramitação. Agora a gente vai entrar no processo legislativo. Vamos ingressar via Constituição Federal dentro da lei orgânica e da Câmara Municipal de cada um de vocês. Tá? O processo legislativo pode ser ordinário, sumário, especial. O ordinário, é bem simples esse conceito, mas esse conceito é mais técnico. Né? Não necessariamente vocês vão usar o conceito na prática, obviamente, mas é importante conhecer. Então, ordinário é para leis ordinárias. Sumário é dedicado a leis ordinárias em regime de urgência. É aquela tramitação que tem urgência lá na Câmara de vocês. E aí aqui também tem muito problema quanto à interpretação em relação à questão da tramitação em urgência. Por exemplo, eu já sei a resposta da maioria de vocês. E já sei também que não é a resposta que o Trindade concorda. Né? Que o doutrinador concorda. Para não falar que eu não concordo com vocês. Né? Mas que o Trindade... O regime de urgência deve ser deliberado? Do Poder Executivo. Ele solicita ao Executivo. Então, viu, percebam que eu falei antes, né? E eu não estava errado. O que o Trindade entende? Que a Constituição Federal, esse solicitar regime de urgência, via previsão constitucional que deve ser de reprodução obrigatória nos municípios, ele é uma imposição para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele delibera a urgência das próprias matérias. Mas quanto à solicitação de urgência feita pelo chefe do Poder Executivo, ela é impositiva. Então ele diz, ele que vai dizer aquilo que é urgente, porque ele entende a realidade dele. Só que, daí você fala assim, professor, mas
Aí fica complicado, vai que não é urgente. Aí pode uma ação de inconstitucionalidade falar, olha, não tinha pressuposto de urgência, portanto a norma é inconstitucional. Mas não caberia uma deliberação porque é uma prerrogativa constitucional referente a isso. Mas eu entendo perfeitamente que a maior parte dos regimentos possui essa disposição. Alguns, mesmo não apresentando essa disposição clara, muitos acabam pegando a do vereador e aplicando para o executivo, que fala sobre solicitação de pedido de urgência. É um ponto bastante polêmico, mas tem doutrinas de direito constitucional e processo legislativo constitucional que vão trazer esse entendimento para não ter muita discussão. Mas sim, os parlamentares não concordam que tem urgência alguma, mas eles pediram uma extraordinária para votar determinadas matérias. Então, também não cabe essa análise, vai votar com regime de urgência de maneira que não existe urgência. O voto do parlamentar é ele que vai decidir. Mas a urgência ela significa o quê? Um procedimento de tramitação mais rápido, por conta daquela matéria. O judiciário pode fazer um controle da questão da urgência ou não da matéria. Então, por exemplo, chegou a matéria urgente, não vai tirar a prerrogativa, aliás, vai depender muito da forma regimental. Mas, por exemplo, pode ter lá no regimento de vocês que a matéria em regime de urgência, via de regra são assim nos regimentos, ela vai ser discutida e votada na mesma sessão. Isso quer dizer o quê? Que na mesma sessão ela vai ter que ser discutida e votada. Pode também ter uma previsão que não cabe adiamento da matéria ou retirada de pauta quando se trata de regime de urgência. Ok? Vejam que é uma situação em que o executivo está clamando para que aquela matéria seja de pronta deliberação e quem vai deliberar é o parlamentar sobre isso. De um ponto de vista constitucional, mais correto é dizer que não caberia essa deliberação. Tá? Tem corrente doutrinária forte nesse sentido. Tá? Ok? Senão não faria também sentido, né? Beleza? Avançando aqui. Formas de iniciativa, então aqui revisando, nós temos duas formas de iniciativa. E aqui nós vamos ver passo a passo da tramitação. O primeiro passo é a iniciativa. Claro, por favor. Ordinária, sumária e especial. Isso. Qual é o sumário? Os sumários são os procedimentos mais rápidos, né? Isso. Que é o regime de urgência isso. Isso. Ele é sumário. Ok. E o especial? O especial, então, é quando tem um quórum diferente para a votação, né? Tal como lei complementar, lei delegada, medida provisória. Essa é uma classificação. Essa é uma classificação. Lá, em via de regra, dentro do regimento, e aí até tratar de regime de urgência, acaba ficando um pouco complicado sem uma análise específica do regimento. Então, por exemplo, quando eu falar de regime de urgência para vocês aqui, eu vou falar aquilo que eu conheço, por já ter ministrado alguns incompanies, em câmaras, né, diferentes, o que tem maior chance de acontecer. Mas é preciso analisar cada caso. Existe, por exemplo, e poderia ter, inclusive, tem um julgado do Supremo Tribunal Federal acerca de um regimento interno, teria que dar uma olhada, ou de uma Constituição do Estado, que previa o regime urgentíssimo. Pode? O STF entendeu que isso é uma matéria interna corporis, tudo bem, não tem. Então pode ser criado aquilo que os parlamentares entenderem nesse sentido.
da tramitação, aquilo que é mais rápido, aquilo que tem que ser mais sério, inclusive criando categorias diferentes para essas separações. Aqui é mais para que esses conceitos aqui são mais para que a gente compreenda que vai ter ritos diferentes. Um que vai ser o rito comum, ordinário, que seria o rito comum. Alguns ritos que serão mais acelerados, que pode ser urgentíssimo, urgente, e aí vai depender do regimento. E também alguns ritos diferenciados, né, especiais, que envolvem uma deliberação diferente. Como, por exemplo, aqui, emenda constitucional, emenda à lei orgânica, no caso, que vai exigir uma deliberação diferenciada. Que foge daquele, o especial ele vai fugir daqueles outros dois, né? Ele vai ter algumas características diferentes. Então, o primeiro passo aí nós temos na tramitação, que seria a iniciativa. E aí tem duas formas de iniciativa: concorrente, comum ou geral. Alguns diferenciam esses conceitos, mas aqui essa separação que foi feita aqui, ela é suficiente para a compreensão do processo legislativo, que é uma iniciativa que pode ser tanto da Câmara quanto do prefeito, e uma iniciativa privativa reservada ou exclusiva, que daí seria uma iniciativa que a própria Constituição Federal ela reserva para aquela determinada pessoa. Aí tem algumas discussões assim, caberia, é só o poder legislativo que pode fazer nomeação de rua? Pela Constituição, poderia os dois. Mas algumas leis orgânicas prevêem lá que somente o legislativo poderia fazer esse tipo de proposição. Pode ter um questionamento quanto à lei orgânica em relação, caso o prefeito, né, a gente vai falar de ADI no final, como é que essas normas poderiam acabar sendo invalidadas, poderia sim o executivo acabar buscando uma inconstitucionalidade desse dispositivo, caso ele tivesse interesse de ingressar com esse tipo de matéria. Poderia. Por quê? Porque a Constituição não reserva. A gente tem que pegar o modelo constitucional de cheque, de freios e contrapesos, e a reprodução é obrigatória, não dá para criar situações diferentes. A gente tem, vou dar um exemplo para vocês bem comum de leis orgânicas, tá? Aliás, não é tão comum, mas já vi algumas leis orgânicas assim. Que a competência, olha só, lá no rol de iniciativa privativa do prefeito, que está na lei orgânica, está lá matéria tributária. E aí? Errado. Segundo o julgamento do Supremo Tribunal Federal. IPTU para idosos, eu estou nessa polêmica. Tem um julgado do STF nesse sentido já. Pode ser iniciativa do Poder Legislativo. Tem um julgado já sobre a matéria. Eu não sei se esse está no material. Talvez esteja lá naqueles vários cases, teria que conferir. Mas eu sei que já existe julgado nesse sentido. Por quê? Porque não está no 61, parágrafo 1º. A regra é simples. Tá? Iniciativa, formas de emenda. Eu vou aproveitar, vou avançar e quero abrir uma lei orgânica. Vamos sortear aqui um município. Para nós abrir a lei orgânica para dar uma olhadinha como é que está lá na lei orgânica de vocês esse rol e fazer um comparativo se tem uma inconstitucionalidade ou não. Então, forma de iniciativa. Ok, quanto à forma de iniciativa, algumas vão ser matéria só do prefeito, e o que não é só de um, é dos dois. O que não é privativo de um é dos dois. Formas de emendas, você quer uma rotina, com certeza, comum de você, supressiva, aglutinativa, aditiva, substitutiva, modificativa, de redação. Eu vejo que nas câmaras é pouco usado emenda de redação. Deveria ser inserido. Por quê?
Às vezes a pessoa faz uma emenda modificativa quando na verdade ela só quer corrigir a redação. Aí fica mais claro que é só a redação quando se faz uma emenda só de redação. Em âmbito federal faz mais sentido a utilização, porque quando uma casa revisora, seja o Senado ou a Câmara de Deputados, ela faz uma emenda, se ela só é de redação e não altera o conteúdo substancial, ela não precisa retornar para outra casa. Senão ela precisa retornar novamente, então encurta quando é só redação. E aqui a aglutinativa é muito pouco usada em âmbito municipal, né? Substitutiva acaba sendo usada por modificativa, acabam se confundindo as duas. Mas vocês utilizam mais as modificativas, né? O que seria uma emenda supressiva, então? Aumentar, retirar. Suprimir é retirar. Aglutinativa. Pegar 2 artigos e colocar num só. Opa, passou aqui. Aglutinar. Aditiva. Aí é adicionar alguma coisa que não tinha antes, né? Um parágrafo, um artigo. Substitutiva. Substituir, né? Então substituir um capítulo lá, vamos substituir esse capítulo por outro. Modificativa, fazer as modificações, às vezes tem um percentual, faz uma modificação, algum dado específico, faz uma modificação, e de redação, por fim, aquela emenda que visa somente corrigir a redação. Para que a gente possa conferir na prática, vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês no link. Vamos lá. Não estou conseguindo abrir o link. Como falta 5 minutos para que a gente vá para o intervalo, no início do intervalo a gente verifica o site daí e já vamos aproveitar para verificar alguma lei orgânica de alguém de vocês aqui. Alguns dos municípios estão aqui presentes. E aí, o que é o chamado então contrabando legislativo? O que vocês acham que é esse tal contrabando legislativo? Olha só. Não sei se vocês... Aí vocês vão ter que dizer se já teve contrabando legislativo lá na Câmara de vocês ou não. É a denominação utilizada pelo Supremo para a prática inconstitucional de apresentar emendas sem correlação temática com a medida provisória, e aqui eu quero que vocês tenham uma visão mais ampla, não só a medida provisória, mas qualquer projeto de lei submetido à apreciação do Poder Legislativo. Vou dar um exemplo prático para vocês. Os parlamentares, ou a mesa diretora, né, ingressa com um projeto de lei criando um auxílio alimentação para os servidores da Câmara. Ok? Tem competência? Tem. Beleza. Aí chegou lá no meio da aprovação, segunda discussão e votação, o regimento prevê que cabe emenda verbal, tem uma situação que tem que ser resolvida lá na Câmara. Vamos pensar numa outra situação. O reajuste do valor das diárias. Aí um vereador faz, eu gostaria aqui que fosse... Gostaria de fazer uma emenda nesse projeto de lei do auxílio alimentação. Quero aproveitar e quero que sejam reajustados os valores das diárias. Isso é o contrabando legislativo. Não tem nada a ver.
Nunca aconteceu nenhum tipo de situação assim na Câmara de vocês? Uma emenda que não tem relação temática? Vocês podem, né? Aqui eu dei um exemplo mais abrangente, mas é um cuidado que tem que ter. A emenda ela tem que resguardar a pertinência temática daquele projeto. Se você aproveita um projeto que está em tramitação de urgência e propõe uma emenda, isso o Supremo diz que é inconstitucional. Interessante, né? Justamente para evitar que aconteça esse tipo de coisa. Com certeza já teve muita gente criativa nesse sentido para o Supremo. Contra a mesa, né? Só vocês e nós não, por exemplo. Quer ser um beneficiário também, né? Sim. Aí poderia, exatamente, só que o único problema ali é que pode ter reajuste da diária? Pode, mas não pode ser naquele projeto, tem que ser outro. Porque tem que ser o mesmo tema, não pode ser temas diferentes. Deliberação e votação. Então seria, a gente já está aqui, vamos falar das fases então. Iniciativa, quem vai iniciar. Depois as emendas, que ao longo do projeto ocorrerão emendas, né? E agora a gente fala de deliberação e votação. Lá no artigo 66 da Constituição fala: a casa na qual tenha concluído a votação enviará projeto de lei ao presidente da República, que a que sendo sancionará. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vai vetá-lo, total ou parcialmente no prazo de 15 dias contado da data de recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Vejam, vamos fazer a leitura simétrica aqui? Vamos lá. A casa na qual tenha concluído a votação, então como é que a gente vai ler? A Câmara Municipal enviará o projeto de lei ao prefeito, que a que sendo sancionará. Se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias. Ele tem 15 dias. Se a lei orgânica prevê diferente, está errado. Ok, 15 dias. Contados da data do recebimento. Comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Tá? Então, essa leitura simétrica tem que ser a nossa... E é incrível, porque é muito comum nós estarmos totalmente apegados à lei orgânica e ao regimento interno, esquecer da Constituição, né? E não ter essa flexibilidade de comparação entre as disposições constitucionais, esse exercício. Por isso que ao longo aqui do material a gente vai fazer esse exercício de trazer para a lei orgânica, e aí quando vocês forem lá, e eu vou apontando alguns eventuais problemas que pode ter na lei orgânica, vocês vão perceber isso, e aí vocês vão compreender a importância de lá fazer uma correção na lei orgânica, que foi o primeiro assunto hoje aqui, foi esse, né? Da necessidade de corrigir a lei orgânica. Sim. Muda. E aí você pega a lei orgânica e continua a mesma. E você vai nas câmaras e na prefeitura, a prefeitura também utiliza a lei orgânica. Qual que é a utilização? É lei orgânica, todo mundo entende de lei orgânica. E aí o que acontece? Pode a pessoa, o servidor, bater no peito e falar assim, ó, eu sou uma pessoa que cumpro a lei orgânica de cima e embaixo. Você fala, ixi, aí então é um problema. Por quê? Porque tem muitos vícios que precisam ser corrigidos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente retorna.